Desmistificando o principal indicador de preço, o Candlestick. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é por dentro do Candlestick e toda a dinâmica de formação de preço. Entenda de fato como funciona a precificação dos ativos através do Candlestick. Seja muito bem-vindo ao canal Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro e de fato poder viver do mercado. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, eu sou trader, especulador e também empresário. Olha só, antes de nós iniciarmos o conteúdo, aprofundarmos nessa aula, no vídeo de hoje eu preciso de duas gentilezas da sua parte que, meu amigo, não custam absolutamente nada. A primeira delas é para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui neste canal e aproveita também, se você é ou não é inscrito, clica no sininho para ativar as notificações e você ficar por dentro e receber todos os nossos conteúdos que são criados com carinho para você que quer lucrar R$1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. Não mais e não menos importante, a segunda tarefa aqui de você hoje é para você deixar o seu joinha, o seu like aqui neste vídeo. Fazendo isso, dessa forma é como o YouTube reconhece o nosso trabalho. Você deixando o seu like aqui nesse vídeo estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos melhores. Especialmente para quem? Para você que quer lucrar R$1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro e de fato poder viver do mercado financeiro. Pare e pensa como será a sua vida se todas as manhãs você tiver um Pix de R$1.000 na sua conta trabalhando da sua casa. Olha só o que o mercado financeiro pode fazer por você. Então, bora pro vídeo de hoje, galera. Parece que é um conteúdo básico, superficial para iniciante, mas não. É um conteúdo, cara, para iniciante, para intermediário, para avançado. Dinâmica de formação de preço é algo que todas as pessoas precisam entender de fato como realmente funciona. Como funciona mesmo, por quê? Não tem como, cara, você fazer uma loucura de operar o mercado financeiro se você não entender a dinâmica de formação do preço. Você precisa entender por trás do candle, por dentro do candle, como que as coisas estão funcionando lá para visualmente a gente ver aquela velinha. Por trás daquela vela, daquele topo, daquele fundo, daquela máxima, daquela mínima, daquela abertura e fechamento, tem uma história. Tem uma história ali por trás, tem uma formação, tem uma dinâmica de preço. Como e o porquê que aquilo foi formado. Então, essa aula é justamente para a gente desmistificar o candle, que é um indicador de preço. Então, bora começar. Vou abrir o meu Profit aqui. Nós estamos na tela o input de 5 minutos. Eu vou colocar o input no semanal. A gente está gravando aqui esse vídeo em maio de 2023. Eu vou abrir o último candle semanal, tá? Ó, isso aqui é um candle, né? Se você não conhece ainda, a gente tem máxima, mínima, abertura e fechamento. Vamos dar uma olhadinha por dentro desse candle? Você pode selecionar o mouse em cima do candle, clicar com o botão direito e abrir candle. Ele vai abrir o candle do semanal. Essa semana teve 4 dias. E a gente tem um preço aqui, ó. Um candle semanal, ele é diluído em 4 candles diários, porque a semana teve 4 dias. E agora eu vou trazer a formação de preço para você. Onde o preço abriu, galera? O preço abriu aqui, ó. Acompanha comigo. O preço abriu aqui. Fez essa máxima, foi lá embaixo e fechou na mínima, beleza? Preço abriu aqui, fez máxima, fez mínima e fechou aqui. Preço abriu aqui, fez mínima, fez máxima e fechou aqui. Preço abriu aqui, fez mínima, fez máxima e fechou aqui. Onde ele abriu na semana? Aqui. Onde ele fechou na semana? Aqui. Beleza? Então eu tenho abertura, fechamento. Qual foi a máxima? Aqui. Qual foi a mínima? Aqui. Beleza? Então, esses 4 candles formaram este candle, que se a gente colocar no semanal novamente, tá bom. Mas aqui está o candle do semanal, exatamente o mesmo desenho que nós fizemos aqui no diário. Esse cara
é exatamente este cara. Eu queria que um abrisse do lado do outro, ficaria mais didático, né? Mas foi exatamente isso que nós fizemos. Então, dinâmica de formação do preço. Quais são os quatro parâmetros de um candle, né? Dinâmica de formação. Eu tenho abertura, fechamento, máxima e mínima. Um candle é composto por essas quatro características, né? E aí dentro disso a gente tem corpo e pavio, tá? A gente tem spread do candle, que é a amplitude, tamanho do candle. Qual foi o tamanho desse candle semanal no índice? Deixa o mouse em cima dele. O spread, o tamanho, a amplitude dele é ali, ó, 4.625 pontos. Então, da mínima à máxima, a gente teve 4.625 pontos. A gente pode chamar isso de amplitude ou spread do candle, tá? O que é o corpo? Corpo é abertura, fechamento. Essa parte aqui, ó, a gente teve uma movimentação de corpo de 1.400 pontos. Pavio é tudo que é pavio, tudo que é sombra, pavio, que você está vendo aí. A gente teve 2.900 para baixo e 400 pontos para cima, tá? Então, candle, desmistificando o candle, ele tem quatro características: abertura, fechamento, máxima e mínima. Olhando para essas quatro características, a gente tem duas características: corpo e pavio. A gente tem o spread do candle, que é a amplitude, qual é o tamanho do candle entre máxima e mínima. Corpo é abertura e fechamento. Pavio, você pode também ouvir falar ele como sombra, certo? E agora entra a parte mais interessante. O que é a parte mais interessante? Como que funciona a dinâmica do preço, né? Existem duas dinâmicas de preço que a gente precisa entender muito bem entendido. Antes de eu falar das duas dinâmicas de preço, eu vou mostrar para vocês outra coisa aqui. Eu vou pegar aqui para vocês, clicar com o botão direito em cima do candle semanal e vou fazer aqui, ó, criar candle lines. Ele vai trazer para mim a abertura, escrito aqui, ó, o fechamento, a máxima e a mínima, tá? Se a gente olhar lá no diário, criar candle lines, diário, aí, ó, agora sim, cara, agora sim, quer ver? Vamos refazer aqui rapidinho, ó, dois palitos, ó, ele, duas coisas. Vamos fazer, ó, abertura, foi aonde? Foi aqui. Fechamento, foi aonde? Foi aqui. Então, abertura e fechamento, eu tenho corpo do candle. Máxima, aqui. Mínima, aqui. Então, esses quatro candles no diário, dá este candle no semanal. Se a gente for lá no semanal, falhou de novo. Mas, era para ele ter feito o desenhozinho aqui, já que a gente selecionou para qualquer intervalo, né? Beleza. Voltando aqui nos 60 minutos. Opa, é no diário, né? Voltando aqui no diário. Pronto. Voltando aqui no diário, a gente tem, vou apagar as linhas e o coisa, né? A gente tem, vou fazer rapidamente de novo só para ficar claro, ó. Preço, abriu aqui, fez máxima, fez mínima, fechou aqui. Preço, abriu aqui, fez mínima, fez máxima, fechou aqui. Preço abriu aqui, fez mínima, fez máxima, fechou aqui. Preço abriu aqui, fez mínima, fez máxima, fechou aqui. Na semana, abriu aqui, fechou aqui. Ligo esses dois caras. Qual que é a máxima? Aqui. Qual que é a mínima? Aqui. Esses quatro candles se transformaram nesse candle. Que, tomara que agora dê. Olha lá, ó. No semanal, olha lá, exatamente o que? O mesmo candle. Viu? Perfeito? Dinâmica dinâmica de formação de candle, né? O candle tem quatro características: abertura, máxima, mínima e fechamento. A gente tem corpo, sombra, spread do candle, amplitude. São essas informações que você tem que ficar ligadíssimo no que é o candle, beleza? E agora a gente precisa entender da dinâmica de formação de preço, tá?
Por que eu falo que esse vídeo é básico, intermediário e avançado? Cara, por mais que algumas pessoas são doidas e chegam a operar sem entender como o preço é formado, isso deveria estar em materiais básicos. Só que tem vários cursos na internet que não abordam a dinâmica de formação do preço, né? Porque candle é um indicador de preço. Então a gente tem que entender como que é a dinâmica de formação de preço. Existem duas formas de o preço, como funciona a entrada no mercado financeiro, né? Então você tem que entender o seguinte: existem ordem ativa e ordem passiva. O que é uma ordem ativa? É uma agressão a mercado. Como eu lanço uma ordem ativa no mercado? Eu venho aqui e compro ou vendo a mercado, certo? Isso é uma ordem ativa. O que é uma ordem passiva? É uma ordem a limite, que é aquela ordem que eu venho e penduro no gráfico. Isso é uma ordem ativa, e um é ordem ativa e o outro é ordem passiva, tá? Lembrando, ordem ativa é agressão ao mercado, ordem passiva é ordem a limite. Uma eu agrido aqui ao mercado, a outra eu vou lá e penduro ela no gráfico, vamos dizer assim, né? Calma que vocês já logo vão entender melhor ainda isso aqui, tá? Beleza. Feito isso, você tem que entender o quê? Que, cara, o que move o preço? A agressão ao mercado é o que move o preço. A única coisa, preste atenção, o preço só se move, ele só sai do lugar, preste atenção nisso, ele só sai do lugar se for agressão ao mercado. Ele não tem como ele se mover com ordem a limite, tá? O preço só, grava isso. O que move o mercado? Agressão ao mercado. O preço só se desloca com agressão ao mercado. Entendeu isso? O preço só se move, o preço só se desloca, o preço só anda, o preço só sai do lugar com a agressão ao mercado. O que faz o preço andar? A agressão ao mercado. Beleza? Se a agressão ao mercado move o preço, né? O que a ordem limite faz? Freia o preço. Olha só. Uma move, a outra freia, tá? Como assim, Lucas? Como assim? Calma. Tem mais dois conceitos que eu vou falar para você. Como que você monitora a agressão ao mercado? E como você monitora a ordem a limite? Porra, porque eu entendi, cara, presta atenção comigo. Eu entendi que um candle é formado por uma abertura, fechamento, máxima e mínima. Eu entendi que ele tem uma história, ele movimenta, né? Como eu mostrei pra vocês, cara. A formação de preço, ó, esse candle aqui, ó, no caso, se a gente abrir aqui o candle do semanal que tem no diário, este candle, ele abriu aqui. Ele fez mínima, ele fez máxima e ele fechou aqui. Ele foi esse cara. Mas, cara, ele poderia ter aberto aqui, feito máxima, feito mínima, depois feito o fechamento. Que no final ele ia ser o mesmo candle. Entendeu? Que a história do candle foi diferente, mas o candle foi o mesmo. Então isso que a gente tem que ficar atento também. Claro, essa é uma aula mais avançada que a gente vai deixar para o próximo vídeo. Primeiro vídeo é que você precisa entender essas informações básicas do candle, tá? Abertura máxima e fechamento, corpo, que é a abertura e o fechamento, pavio, que é a sombra, o que resta, e o que é o spread do candle, a amplitude, tá? E ordem ativa é agressão ao mercado, ordem passiva, ordem a limite. O que move o preço? Agressão ao mercado move o preço. Ordem a limite, ela freia o preço. O que freia o preço? Ordem a limite, tá? Como eu monitoro? Como eu monitoro essas ordens, então? Deixa eu explicar um negócio para vocês rapidamente aqui, ó. Se eu sei que a agressão ao mercado move o preço, cara, o quanto seria interessante eu analisar, monitorar agressões a mercados para eu ver se vai ter ou não desloque de preço. Olha só, para e começa a pensar como VSA, volume, spread, análise é super, mega, ultra eficiente. Análise de VSA, que é muito importante, que você monitora saldo agressão, spread do candle e volume financeiro. A junção dessas três informações, isso aqui é uma aula extra, tá? VSA, volume, spread, análise. Saldo agressão, spread do candle, que é o que? Indicador de preço.
e volume financeiro. Quando você tem a leitura desses três caras juntos, perfeito você ler o mercado financeiro, tá? Claro, eu tenho dentro do nosso curso da consultoria várias aulas sobre análise de VSA, então os alunos que trabalham comigo, que são alunos, eles têm essa leitura mais afiada. Mais para frente, quem sabe, eu gravo aqui um vídeo aberto no YouTube para vocês. Mas primeiro eu só que preciso que vocês entendam dinâmica de candle, dinâmica de formação do preço, ordem agressão, ordem limite. Move o preço, freia o preço. Beleza, já estou entendendo o básico, a base, certo? O que move o preço? A gente está aqui, ó, no 103.200, beleza? 103.200 é a nossa faixa de preço. De 5 em 5, né? 103, 195 para baixo, 103, 190. Deixa eu ver se só com essa informação ele pega. E para cima, né, a mesma coisa. Ó. Para cima, o preço tá aqui, ó. Aqui. Beleza? E aqui, para ficar fácil da gente entender, tá? Vou colocar 100 ordens a limite. 100 ordens a limite. 100 ordens a limite. Então aqui a gente tem 700, 800, 900, 1000 ordens a limite. Tá. O preço está parado, presta atenção, tá? Presta atenção que você precisa prestar atenção para entender como que funciona essa dinâmica aqui. O preço está no 103.200. Eu tenho ordens a limite para cima e para baixo, de compra e de venda, tá? Deixa como é aqui certinho. Desse lado é de compra, desse lado é de venda, igual o Superdom. Ordens a limite são essas aqui, tá? Tá aqui, ó. Alguém colocou lá, pendurou 100 contratinhos de índice no book, no gráfico. Veio aqui, ó, colocou 100 contratinhos, pegou 100, foi lá aqui e falou, ó, eu vendo aqui no 100 contratos aqui no 480. Tá lá, tá pendurada essa ordem. Essa ordem a gente consegue enxergar ela. Aonde a gente consegue enxergar? Daqui a pouco eu vou te mostrar como a gente monitora isso. Enquanto isso, eu quero que você entenda a dinâmica, tá? Beleza. Eu chego agora e vou fazer o seguinte, cara. O preço está no 200. Eu vou chegar ao mercado e falar assim, eu quero comprar 1000 contratos de índice. O que eu vou fazer? Automaticamente eu vou limpar todos esses contratos que estão vendedores acima de mim, acima do preço. Eu vou consumir eles. E o preço vai passar de 200 para 255. Então o preço que estava sendo negociado no 200, ele vai ser negociado agora no 255. Por quê? Porque eu agredi, eu entrei a mercado comprando 1000 contratos. Eu comprei quais contratos? Os que estavam pendurados no book, pendurados no gráfico, pendurados na pedra. Se eu tivesse assim, ó. Aqui, um buraquinho, ó. Eu tenho a cada 3 preços, eu tenho um furo de 2. Ó, aqui 400 contratos consumiria isso aqui. Então os meus 1000 contratos, em vez de deslocar o preço para 200, 250, agora vai deslocar o preço lá pro, sei lá, lá pro 300. Por quê? Porque eu consumi a quantidade de contratos que estavam colocados lá dentro do gráfico, do book. Ordens passivas, ordens que freiam o preço. Então, o meu desloque de preço, que antes estava do 200 ao 250, agora foi do 200 ao 300. Entenderam? Por quê? A mercado eu consumi todo o book que estava vendedor, que estava lá pregoado para venda. Beleza? E agora, então eu saí. Então, formação do candle. Formação do candle. Eu saí do 200. Eu saí do 200, né? O preço estava aqui. Vamos supor que é um candle de 5 minutos. O preço estava no 200, foi lá para o 250 e fechou. Fez um candle assim. Não fez nem pavio para cima, nem pavio para baixo. Beleza? E agora, eu agredi 1000 contratos a mercado. Só que tinha 1000 contratos aqui no 205. O que aconteceu com o preço? Nem se moveu. Por quê? Porque eu agredi, eu ia mover o preço. Mas a contraparte, as ordens que freiam o preço,
estavam ali 1000 contratos. Então eu consumi toda a faixa de preço mínima. Então o preço que aconteceu com ele nem se mexeu. No caso, categorizado, conhecido no mercado financeiro como doji. O preço praticamente não teve spread, não se mexeu. Onde ele abriu, ele fechou. Entende que o que move o preço, o que faz o preço andar, ordens a mercado. O que faz o preço frear, ordens a limite. Vamos supor que alguém chega aqui e começa a boletar 1000 contratos seguidos a mercado. E aí, de repente, alguém começa a colocar ordens passivas de 1000, 2000, agora 3000 aqui. O que vai acontecer o preço? O preço nem vai sair do lugar. Nem vai sair do lugar. Às vezes, você que não entende de dinâmica de formação do preço e de análise de VSA, né, volume spread análise, você vai pensar, esse dojizinho aí, cara, é falta de interesse de negociação. Mas não, o preço tem muita gente agredindo e tem muita gente freando o preço. E muita gente querendo comprar e muita gente vendendo de forma passiva. Muita gente comprando agressivo e muita gente vendendo agressivo. Vamos supor que o comprador sai. Fala, não quero mais comprar não. O que vai acontecer com o preço? Vai desabar? Não. Se o vendedor não chegar e agredir a mercado, aqueles lotes passivo, não move o preço. Então pensa comigo, olha só a historinha. O comprador está agredindo a mercado. E o vendedor está renovando lotes passivos, não deixando o preço mover. Então o comprador quer comprar, o vendedor está vendendo para ele. E o preço não sai do lugar. Ordens a mercado, ordens passivas. Aí o comprador fala assim, cara, vou sair de cena, tá muita barreira aí. Sai de cena, para de comprar. E o vendedor está renovando ordem passiva. O preço vai se mexer? Não vai. O que vai fazer o preço mexer? Se agora o vendedor começar a agredir a mercado. Então pare e pensa. Como é interessante você analisar o que move o mercado. O que move o mercado? Agressões a mercado. Agressões ativas. Ordens ativas. Isso é o que move o mercado financeiro. O que freia o mercado financeiro? Vamos supor que, cara, em vez de ter 100 contratos aqui por faixa de preço, tem 10. Né? E lá vamos supor, lá no 500, né? Lá no 500 tem no 103.500, né? Lá no preço 103.500 tem 10.000 contratos para venda. Então, cara, eu vou chegar lá com os meus 1000 vão empurrar tudo. Meu 1000 empurrou do 200 ao 495. 1000 contratos conseguiu deslocar o preço do 103.200 ao 103.495. Só que chegou lá, no 500 tem uma parede. Eu começo a agredir 1000. O preço está se movendo? Não. Olha só, os meus 1000 contratos que moveu do 200 ao 495, moveram quase 300 pontos. Agora, os meus 1000 contratos nem saem do lugar. Ele não move o preço. Por quê? Tem alguém freando o preço lá. E tudo isso a gente consegue ler aonde? No Candle. E consegue ler ainda de forma mais apurada e profissional? VSA. Saldo, agressão, volume financeiro e spread do Candle. Show, Lucas. E agora, como eu monitoro todas essas informações que você está me passando agora? Gostei disso. Faz sentido, pô. O que move o mercado são agressões, são ordens ativas. Ordens ativas são agressões ao mercado. Então, se eu começo a monitorar e entender como que isso acontece, quais ferramentas que isso nos mostra. O que freia o preço? Opa, ordens passivas, ordens a limite, aquela que você vai lá e apregoa. Eu consigo ler quem está apregoando e a quantidade de contratos? Consegue. Eu consigo ver quem está agredindo? Só depois que agrediu. A gente não consegue ler intenção agressora. Por quê? Eu estou de boa aqui, né? Quero comprar agora. Pum, eu clico em comprar mercado e compra o quanto eu tiver na conta. O quanto eu tiver de margem alocada, ele compra. Não tem limite. Não, você só pode comprar 1000 contratos por faixa de preço. Não, eu entro aqui, põe 10.000 e pum, boleto, ele vai consumir todo o book. Desde que eu tenha margem para isso. Então não tem como monitorar a intenção de compra ou venda a mercado. Mas a gente consegue monitorar intenção ou compra de venda passiva. Ordens apregoadas. Só que também tem ordens apregoadas que podem não ser consumidas. Isso é uma aula mais avançada porque eu ponho, quando o preço está chegando lá, eu posso tirar. Um exemplo. A gente tem um replay rodando aqui, né? Cadê o replay? Tá. Eu coloco aqui, ó. A gente tem um replay rodando. Eu coloco aqui, ó. Quero vender aqui, ó.
Ó, o preço tá chegando. Tá chegando na minha venda. Quero vender no 395. Ele vendeu, não deu tempo de eu tirar, mas eu falando, tá chegando no 395. Aí chega no 390, eu vou lá e pum, tiro. Não deixo consumir. Então, não quer dizer que a ordem, estando apregoada, ela vai ser consumida. Então, tem esses blefs também no mercado financeiro. Ó, alguém foi lá e colocou uma score aqui, ó. Alguém agrediu na compra e já colocou uma score na compra. Isso é uma aula mais avançada, que mais pra frente a gente pode falar sobre isso. Mas lembrando que os alunos já têm esse assunto um pouco mais avançado. Mas, de fato, Lucas, como eu monitoro isso que você está me falando agora, né? Como eu monitoro agressão a mercado? Times and Trades. Times and Trades é a ferramenta do Profit que vai te mostrar quais são as agressões que estão saindo ao mercado. Você consegue monitorar isso. Eu tenho uma aula que fala sobre isso, chama Oferta e Demanda. Assiste ela. É surreal de bom. Ordem a limite. Como eu monitoro ordem a limite? Superdom, livro visual e book de ofertas. Esses três caras mostram para você as ordens apregoadas no book, as ordens apregoadas no gráfico. Superdom, que é o nosso book na vertical, o livro visual, que é o nosso book de ofertas aqui, visual, por isso que o nome dele é esse, aqui no gráfico, né? E nós temos o book de ofertas, que é o livrinho de ofertas lá, em forma não vertical, mas em forma... Não é horizontal, mas em forma de preço, tá? Que mostra o player, a quantidade de compra ou venda num determinado faixa de preço. Então a gente consegue visualizar isso de forma clara, beleza? Então anotou? Anota aí. As três ferramentas que a gente consegue monitorar ordens passivas e a gente consegue... Será que eu fechei? Fechei, né? E a gente consegue monitorar ordens passivas, ordem a limite, e ordens a mercado, ordens ativas, times and trades. Então vocês têm que entender, cara, tem que ficar muito claro para vocês. A única coisa que move o preço, a única coisa, não existe outra, são agressões a mercado. São ordens ativas. Que eu vou lá e clico comprar a mercado, ele compra na faixa de preço que estiver disponível ali para mim no momento que eu cliquei no comprar a mercado. O que freia o preço? Renovações de ordens passivas. Lógico, se eu estou agredindo a mercado e estou agredindo, o preço vai ficar sempre ali. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Mas a única coisa que freia, que põe uma parede, que põe uma escora em cima ou embaixo, são ordens a limite, tá? Muito comum, a pessoa vem e agride a mercado. Para quê? Para o preço mover, para o preço subir. E ao mesmo tempo que ela agride a mercado, ela vai colocando compras passivas para não deixar o preço voltar. Se o vendedor agredir a venda, ela também tem ali as ordens que vão frear o preço. Então ele agride a mercado e coloca compra também passiva para não deixar o vendedor agredir e voltar o preço. Então ele sempre vai subindo, escorando o preço, subindo e escorando o preço. É muito interessante isso. Quando você entende dinâmica de formação de preço, você consegue ter uma leitura muito clara do mercado financeiro. Tendo uma leitura muito clara do mercado financeiro, você consegue ler isso aonde? No spread do candle. Pavio, você sabe o que é. Corpo, você sabe o que é. Pavio, você sabe o que é. Lendo, entendendo a dinâmica do mercado, você consegue ler os candles. Entendendo leitura de candle, você consegue ler o que? Blended candles. Entendendo blended candles, você consegue ler o que? Que o mercado é fractal. Tudo que acontece no macro, acontece no micro. Eu acabei de explicar para vocês formação de candle. Então, às vezes, você tem um candle de força aqui compradora. Pá. De repente, você tem um candle de força vendedora. Pá. E você fala, puta, 2 candles de força, cara. Qual que é o lado certo agora? Só que se você juntar esses 2 candles, descontar, eu tenho esse candle. Padrão de candle. Martelo invertido, conhecido. É só você entender a dinâmica de formação do preço. Então, se você vê isso, às vezes você pensa em decisão e você não enxerga isso aqui, ó. E aí você sabe que quem desloca o preço é vendedor. Se você está vendo o preço sendo formado, viu que tem agressão vindo aqui e de repente, cara, a agressão continuou, mas ela não conseguiu mais mover o preço. O preço ficou paradinho, a agressão aumentou.
A agressão está cada vez aumentando mais, só que o preço não passa daqui. E aí, de repente, você viu o quê? O vendedor agora agredindo. O vendedor estava só passivo, ele começou a agredir, o preço voltou tudo e fechou abaixo do que no anterior. O que quer dizer aqui? Força vendedora. De que forma? Agressões. E primeiro ela freou o preço, depois ela agrediu, jogou o preço para baixo. Então aí dentro do seu contexto operacional, contexto gráfico, macroeconômico, indicadores, aí você sabe que é uma região vendedora, porque você entende de dinâmica de formação do preço, o que faz o preço se mover. E aí você tem uma leitura de VSA, que é leitura do saldo agressão, que são as ordens a mercado, que você monitora no saldo agressão. Não coloquei aqui porque isso você não monitora a quantidade, você monitora o saldo, que é a diferença entre o saldo de compra vezes o saldo de venda. Ele te dá um candle de força, né, um candle de volume de saldo agressão. O que sobra da diferença entre a compra e a venda, você tem um saldo agressão. Então, quando você tem uma leitura de candle, sabendo tudo isso que eu expliquei para vocês, uma leitura de saldo agressão, tá? Que é esse cara aqui que a gente monitora todos os dias, aqui, ó. Vou colocar o operacional para vocês aqui, ó. Saldo, agressão, volume financeiro e spread do candle. Se eu não me engano é o OP3 que tem os três. OP2. Se não é o OP2 é o profile. Aqui, ó, OP2. Saldo, agressão, volume financeiro e spread do candle. Tendo essa leitura desses três indicadores, indicador de preço, indicador de saldo, agressão, indicador de volume financeiro, você tem uma leitura muito clara do mercado financeiro. Para isso, você tem que entender como que é a formação do candle, tem que entender dinâmica de preço, ordens a mercado, ordens a limite, ordens ativas, ordem passivas. Entendendo tudo isso, você sabe quais ferramentas que você monitora isso. Sabendo quais ferramentas que monitora isso, você pode melhorar muito mais a sua leitura da dinâmica e formação de preço. Beleza? Essa é a aula de hoje. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Espero que você tenha conseguido absorver o que eu gostaria muito de passar para vocês. Cara, esse é um assunto muito delicado, muito importante. Dinâmica de formação de preço. Você tem que entender como de fato isso funciona. Isso vai clarear a sua mente para o seu operacional de mini índice futuro e vai te ajudar a cada vez você conseguir, cada vez melhorar a sua jornada para quê? Para viver de mercado financeiro, colocando no bolso de 100 a R$1.000 todos os dias. Muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Nos vemos no vídeo de amanhã, hein? Valeu!